Olá, olá, muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Ciel, sou psicanalista. Esse aqui é o Mundos Internos, um canal dedicado a olhar o comportamento humano dos outros e o nosso também para aprendermos, não para fofocar, ok? Sem fofocas por aqui. Estamos aqui nessa playlist fazendo a leitura do Diário Estoico. Então, todos os dias pela manhã, eu coloco, pela manhã não, né, de madrugada, eu coloco esse vídeo e você tem o dia todo para assistir, a hora que você puder, a hora que você conseguir, mas ele é diário mesmo, é um diário estoico. Então, todos os dias tem um videozinho curto para você ter acesso a essa filosofia, que é bem possível de ser aplicada na atualidade, não é uma coisa retrógrada, não é uma coisa que explica tudo também, nem tudo tem aplicação, mas a filosofia em si, a forma de você analisar as coisas é um filtro bem bacana que os estoicos nos colocam aqui. É uma boa fonte de recursos novos para a gente poder adaptar a nossa vida, tá? Então, hoje, no dia 5, vai falar o seguinte, ó. Concentre-se somente no que é seu. Lembra-te, então, se consideras livre o que é por natureza servil e julga teu o que não é, estarás acorrentado e infeliz, culpando tanto os deuses quanto os outros. Mas se consideras teu somente o que te pertence e aquilo que é dos outros uma posse que de fato não é tua, então ninguém jamais será capaz de coagir-te ou deter-te. Não encontrarás ninguém para culpar-te ou acusar-te. Não farás nada contra a tua vontade, não terás nenhum inimigo, ninguém te fará mal, porque nenhum mal pode afetar-te. Epicteto. Depois que seu avião foi abatido no Vietnã, o capitão James Stockdale suportou 7 anos e meio em vários campos de prisioneiros. Ele foi submetido a tortura brutal, mas sempre se esforçou para resistir. Uma vez, quando seus captores pretendiam obrigá-lo a aparecer num vídeo de propaganda, ele se feriu gravemente de propósito para tornar isso impossível. Quando seu avião foi atingido, Stockdale disse a si mesmo que estava, entre aspas, entrando no mundo de Epicteto. Fecha aspas. Não pensou que estava assistindo a um seminário de filosofia. Sabia o que teria de enfrentar quando fizesse um pouso forçado. Sabia que não seria fácil sobreviver. Entrevistado por Jim Collins para o clássico empresarial Empresas Feitas para Vencer, Stockdale explicou que havia um grupo que tinha mais problemas na prisão. Eram os otimistas, disse ele. Aqueles que diziam, vamos sair daqui antes do Natal. E o Natal chegava e o Natal passava. Então eles diziam, vamos sair daqui antes da Páscoa. E a Páscoa chegava e a Páscoa passava. E depois o dia de ação de graças. E depois era o Natal de novo. E eles morriam de coração partido. Mas Stockdale perseverou e conseguiu se safar. Ele reprimiu seus desejos e concentrou-se exclusivamente naquilo que ele de fato controlava, ele mesmo. Isso não é uma coisa nova. Ele já falou isso antes, sobre como o que a gente pode controlar somos apenas nós mesmos. E aí eu tenho uma reflexão do tipo, será que a gente controla mesmo? Será que nos controlamos? Será que é possível chegar nesse nível de controle? Nesse exemplo aqui do livro, a gente vê claramente que a expectativa dos otimistas de terem uma solução com uma data marcada era algo frustrante, era algo que dava uma esperança mentirosa, porque eles não tinham como saber quando sairiam dali. E quando chegava a data que eles tinham colocado, então, para que aquilo acontecesse, era uma frustração. Era uma coisa que deixava eles ainda mais derrotados. E vejam, pelo exemplo aqui, eles morreram em cárcere. Já o Stockdale, ele perseverou. Ele tinha em mente que ele precisava sobreviver. Ele não sabia quando ele ia sair dali. Ele não tinha essa falsa esperança de uma data estabelecida. Então, eu imagino que para ele não tinha essa frustração quando uma data chegava e ela passava, e ele então, puxa vida, ainda não saí daqui. Talvez a cada dia ele pudesse se sentir mais satisfeito por estar sobrevivendo. Por mais aquele dia ele ainda estar vivo. Por mais aquele dia ele ainda poder ter a chance de voltar para casa, para a família dele. E às vezes a nossa questão é muito essa, né? A gente fica projetando coisas do tipo, quando eu fizer tal coisa, quando eu conseguir tal coisa, quando for isso, quando for aquilo.
E aí a sua vida está passando e você está só lá projetando no futuro uma coisa que você não sabe se vai acontecer. Não significa que não temos que plantar hoje para colher depois, né? O futuro é construído pelas coisas que fazemos hoje. Então você precisa sim construir o seu futuro, mas sem deixar de aproveitar o agora. Então, o que é para você construir o futuro? O que é para você aproveitar o agora? O que é para você sobreviver? O que é para você entrar no mundo de Epicteto, como ele fala aqui no livro? Será que nós teríamos condições de sobreviver a algo que ameaçasse realmente a nossa vida? A gente pode aplicar isso para várias camadas da nossa existência, tanto ela sendo existência física mesmo, eu estou vivo ou estou morto, quanto eu estou trabalhando naquilo que eu gosto ou não, eu sinto prazer naquilo que eu estou fazendo, é uma coisa que me gratifica, é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que me faz mal, esse relacionamento que eu estou, ele me faz bem ou me faz mal? Eu estou sobrevivendo aqui ou estou vivendo aqui? O que está acontecendo na minha vida? Sabe, que coisas eu preciso estar atento para construir o meu futuro sem estar deixando de viver o agora? E pensar que, muitas vezes, a gente precisa ter esse autocontrole, mas, como eu disse antes, nem tudo o que essa filosofia estoica nos ensina, ela é possível só porque você acabou de ler esse parágrafo, né? Exige de nós muito mais esforço para aprendermos e aplicarmos isso de uma forma constante na nossa vida. Você não vai conseguir aplicar a filosofia estoica apenas ouvindo o que eu estou dizendo aqui, ouvindo o que esse livro diz, né? Exige um pouco mais de esforço do que isso, percebem? É uma coisa de você viver de fato a filosofia. Não significa que você precisa viver ela 100%. Filosofia estoica, na minha opinião, ela é excelente, mas ela não explica tudo, ela não abrange tudo, e nem tudo o que ela nos diz seremos capazes de fazer no momento em que estamos. Às vezes não conseguimos. Às vezes precisamos, antes de começar a caminhar na filosofia estoica, ter alguns passos anteriores, sabe, para nos prepararmos para então conseguir viver a filosofia estoica. Não necessariamente a gente também precisa querer viver a filosofia estoica. Então, pegue o que for para você, entenda esses ensinamentos como uma coisa que você pode aplicar por completo, uma parte, ou não aplicar, e você pode adaptar para a sua realidade, porque a sua realidade ela só é sua. Eu tenho a minha, cada um de nós aqui temos uma realidade completamente diferente uma da outra, então precisamos ter a sabedoria de conseguir diferenciar o que é para mim e o que não é para mim. E a pergunta é, será que a gente já está no ponto de conseguir se controlar? Porque se os estoicos estão dizendo que a única coisa que nós temos a capacidade de controlar somos nós mesmos e nada mais, será que nem isso a gente está controlando? É uma boa questão, né? Vamos pensar sobre isso. Já lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, mande para alguém que você queira muito bem, para a pessoa ter acesso também a essa filosofia estoica, e nos vemos de novo amanhã. Ótimo dia para vocês e até lá. Tchau!